pessoal, bom dia. Hoje é dia de visitar as escolas, uma das escolas que o Zion possivelmente vai estudar. Então a gente já marcou no ano que vem, então a gente já marcou aqui algumas reuniões em alguns lugares, né, para conhecer a escola e tal. Essa aqui é a primeira que a gente está indo, que é uma escola que a gente a princípio queria mais, que é uma escola montessoriana. Bom, hoje vai ser a primeira visita para essa escola aqui, mas tem uma outra escola, né, mais perto da minha casa. Aqui é bem próximo também, a gente andou 5 minutos mais ou menos. Mas tem uma outra escola mais próxima, para uma outra direção da minha casa, que talvez a gente goste mais. Eu acho que eu vou gostar mais porque a gente já olhou o programa na internet. É uma escola que os alunos têm aula de música, né, na parte da tarde. Os alunos estudam de manhã, mas na parte da tarde eles vão tem aula de música, de artes, né, bateria, violão. Eu passo em frente à escola e vejo dentro das salas os violões pendurados, né? Então é uma escola que tem outras atividades, né, já incluída dentro do planejamento, né, da grade de ensino deles. Estou procurando aqui a entrada agora aqui bom, a entrada ali do outro lado, né? Mas enfim, a entrada para poder falar com quem vai receber a gente. Segura aqui, filho. Segura ele no corrimão. Kan ik dit er niet van? Oh, oké. Maar ja, zoals we in de verhalen, maar ja, als het goed is, moeten we nog 2 ouders. Oké, vaak bij de verkeerde ingang. Oh ja, meestal gaat het goed. Não, filho. Isso aí a gente pode... Não, filho, não tira não. Zion. Não tira não. Não precisa tirar não. Você não vai ficar não. Você não vai ficar aqui não, tá bom? Você só veio conhecer com o papai, tá bom? Você só veio conhecer. Que ano que vem talvez você estude a música. Talvez, a gente está conhecendo. Olha aí, filho, vê se você gosta. Normally it's not like this. They had Pete's gym, so they made this parkour too. Oh, nice. Okay. They have 2 times a week. We have 2 times a week. We have ja, dat ziet er ook wel heel leuk uit. Dat snap ik wel. Onde as crianças deixam os casacos e tal. What is better to take more pictures or film? The people, I'm not filming people. No, yes. Okay. I know it don't be like this when it's a kid. Uh-oh. E aí, filho? Oh, ik zie daar van mij al met de vinger. A tela, olha lá, a tela, o computador da professora e olha ali, ó. Todos os alunos, ó, têm os tablets em cima da mesa para poder fazer os exercícios.
Tá vendo? Ó, todos os alunos têm, ó, o tablet, um iPad. Ó, e ali no computador, a professora consegue ver tudo que os alunos estão fazendo no tablet e consegue controlar. Se o aluno estiver tendo dificuldade, ela consegue detectar pelo sistema que o tablet utiliza. Tá vendo? Bom, então a gente acabou de visitar aqui uma escola que na verdade não é uma escola montessoriana, porque a montessoriana é colada nessa escola. Essa aqui é uma escola católica, na verdade. Né? Não é católica, é cristã, é cristã, né? Não necessariamente católica, uma escola talvez seja evangélica, não sei, uma escola cristã. Né? Eles inclusive têm 2 vezes por semana, eles têm aula de ensino religioso, alguma coisa nesse sentido. Né? E também todos os dias eles fazem oração, por exemplo, antes de começar, né, a estudar. Isso me lembra um pouco, eu estudei, né, em colégio católico, né, o Dom Bosco lá em Corumbá, por um período, 3 anos. Né, e tinha esses procedimentos também, né, de rezar um Pai Nosso, alguma coisa nesse sentido antes de começar a aula. Né, e tinha aula de ensino religioso também. Eu também lembro de ter tido aula de ensino religioso em algum momento da minha infância, mas não sei se foi no colégio. Eu acho que isso na verdade talvez tenha sido a catequese mesmo, a Eucaristia, essas coisas que eu fiz na época na Igreja Católica. Bom, mas a escola é muito bacana, eu curti bastante. Né, mesmo não sendo a montessoriana ainda. Na verdade, minha esposa me falou aqui que a montessoriana está agendada só para fevereiro, porque ela tem uma procura muito elevada e só em fevereiro que a gente vai tá com o agendamento feito para a gente poder vir aqui visitar. Né, essa aqui é uma escola de ensino básico, ensino primário. Seria aí o nosso primeiro grau aí no Brasil. Né, as crianças estudam aqui até os 12 anos de idade, mais ou menos. E depois elas vão para o próximo nível. Né? E aceita crianças desde os 3 anos de idade. Né? Eu fiz algumas imagens aqui, que vocês vão ver aqui no vídeo, né, que mostram como é as salas de aula, por exemplo. Eu fiquei impressionado. Todas as aulas têm um iPad, tem uma tela. O uso de recurso eletrônico, de tecnologia é muito forte desde as primeiras turmas. Na verdade, o que ela me falou ali, no seu primeiro ano, talvez, ali, quando você está aprendendo ainda a escrever, né, você não tem acesso a iPad, a uma educação via tablet ali e tal. E a partir de determinada idade, eu creio de uns 5 anos, pelo que eu vi ali, a faixa de idade das crianças ali, todas as turmas eu vi que eu passei, as crianças estavam fazendo exercício, com o exercício sendo mostrado, né, numa tela, num telão dentro da sala, e as crianças todas com um tablet na mão, né? E pelo que a pessoa me explicou, né, tudo que a criança tem ali, né, no tablet, né, é acessível para o professor através do tablet dela, através do iPad do professor. O professor consegue controlar as atividades, ver se a criança está indo bem na atividade ou não, se está tendo dificuldade ou não. Né? Eu vi na tela, o professor também tem um computador, né, na mesa dele. E ali eu pude ver uma tela que mostrava, né, de uma forma geral, como se fosse um sistema de cybercafé de lan house, né, todos os tablets ligados, né, com um sinal ali verde, vermelho, que demonstra ali se a criança está fazendo o exercício ou não, se está indo bem ou não. Ou ainda, por exemplo, se ela está fazendo o exercício de uma maneira, se ela não está tendo dificuldade nenhuma para fazer o exercício, está fazendo muito rápido. Né, o que demonstraria, por exemplo, que a criança precisa de atividades mais difíceis.
né? E aí o professor ele consegue interagir ali imediatamente, né? Aumentando o nível de dificuldade da atividade da criança para que ela possa, obviamente, se superar, né? Cada criança tem, né, um ritmo diferente e com o uso de tecnologia você consegue dar uma educação mais tailor-made, uma educação mais customizada para cada criança, né? Então isso é muito bacana, Você usar tecnologia, usar tablet não para poder ficar fazendo as atividades desordenadas ou brincando, jogando jogos, coisas do tipo, mas você utilizar recursos de tecnologia para você poder gerenciar, né? O professor poder ter um poder de gestão da aula muito maior do que ele tem normalmente, né? No método tradicional. Então eu achei muito maneiro, o fato das aulas seguirem essa linha digital, né, de se usar massivamente recursos de tecnologia, tanto pelo uso dos iPads, né, tanto pelo uso dos telões, né, na sala de aula, mas principalmente porque não é simplesmente um iPad largado na mão de uma criança, né? Você tem um sistema que funciona, você tem um sistema de gestão de aula ali que funciona de uma maneira incrível, né? Permitindo que as crianças sejam educadas de uma maneira bem superior ao que a gente tá acostumado. Eu vou gravar mais ali na frente, vou andar um pouquinho para ir para casa e eu gravar mais ali na frente falando mais sobre essa escola. E aqui eu vou mostrar um pouco aqui de longe como é que por que eu achei que eu estava indo numa escola montessoriana, porque quando a minha esposa me falou que ela tinha agendado a visita na escola, e ela explicou que era aqui, né? Então eu já sabia que aqui era a escola montessoriana, porque eu passo aqui de vez em quando de bicicleta, né, o caminho para casa, né? E ali você consegue ver. Então eu estou filmando a mesma escola aqui, na verdade, que eu estava, só que essa parte de cá, a escola montessoriana, tem mais ou menos uns 500 alunos, 550, alguma coisa assim, né? E logo atrás ali colado, né, na parte de trás do prédio, né, a entrada estaria mais ou menos aqui da onde eu vinha, ó, atrás dessa van ali, da onde eu vinha, naquela lateral ali, algo assim. É uma outra escola colada uma na outra, inclusive tem portas que dão acesso de um lado para o outro, mas são escolas completamente diferentes, são geridas por pessoas diferentes, professores são diferentes, né? E obviamente a metodologia de ensino é diferente, né? Mas eu achei bacana também essa ideia de, num mesmo prédio, né, você tem duas escolas funcionando num mesmo prédio, e essas duas escolas atendem necessidades diferentes, tanto dos alunos quanto das famílias, né? E porque, enfim, você pode, por exemplo, não querer que seu filho vá para uma escola de ensino religioso, né? Na Holanda, 60% das pessoas não têm religião ou são agnósticas, né? Ou são ateus ou são agnósticos. E você pode não querer, por exemplo, que seu filho vá para uma escola católica, que você tem no mesmo bairro, no mesmo lugar, você tem uma outra escola funcionando com uma outra linha de ensino, inclusive, né? Isso é muito interessante. E uma outra coisa que a pessoa que nos atendeu falou, né, foi, por exemplo, que nesse prédio aqui, na frente, né, existem duas salas de aulas funcionando, né? Porque não coube, né, em algum momento, né, não coube mais, né, não tinha espaço físico disponível para poder crescer, né, deixa eu virar a câmera para cá. Não tinha, né, espaço físico para poder crescer no colégio ali, e aí eles alugaram, né, salas, né, nesse prédio, né, e expandiram a sala. Então é aquela história, nenhuma criança, na verdade, desse bairro aqui, e ela me falou isso, ficou sem estudar porque não tinha espaço, né? Na verdade, o que se fez foi procurar uma forma de expandir, né, o espaço e alocar as crianças ali, e aquela criança receber a mesma qualidade de ensino que as outras crianças recebem ali na escola, né? Então isso é realmente aquela história. Se a educação é dever do Estado, se a educação é dever... Se a educação é dever do Estado, se é isso que está escrito na sua Constituição, então você faça possível que as crianças, né, que os jovens obtenham educação. Muito simples, né? Olha, mas não tem vaga, então cria-se vagas,
né? É o que ela me falou ali, por exemplo, é que todo ano é previsto que 58 novas vagas são criadas naquela escola e que eles nunca tiveram a situação onde não houvesse vagas para atender pessoas da região, né? Pode ser que de repente, se você mora num outro bairro, numa outra cidade, você venha aqui querer se matricular e talvez você não tenha acesso a essa vaga, né? Porque a preferência realmente é para as pessoas que moram, para as pessoas do bairro, né? E faz sentido, obviamente, né? Isso também no Brasil é assim, né? Mas isso, a forma como você gerencia isso, né? Você evita, por exemplo, que um aluno tenha que se deslocar para um outro lado da cidade para poder estudar, para poder obter educação, né? Que a gente está passando em frente aqui agora do anexo, né, do outro pedaço, que é a extensão daquela escola que a gente estava, mas isso aqui está em outro prédio, né? Então isso aqui basicamente é um prédio residencial, né? Como vocês podem ver ali as sacadas, as varandas ali, isso aqui é um prédio residencial e a escola pegou um pedaço ali de baixo e fez uma extensão, né, com novas salas para poder caber todo mundo, né? Aqui é um bairro residencial, né? Aqui onde eu tô. E o que foi feito foi isso, né? Então, dessa forma, uma atitude simples, né? Numa empresa, por exemplo, você tem uma empresa num centro comercial e você está crescendo, você não tem para onde mais expandir, você aluga salas ao lado, né? Você tenta alugar outros prédios e tal. Foi isso que foi feito aqui, né? Então, por que a gente não pode fazer o mesmo, né? Enfim, vamos embora. E agora, quanto custa essa escola, né? Essa é a pergunta que eu fiz. Já sabia a resposta, mais ou menos, mas fiz a pergunta e tive a resposta exata. Estou ali até com um folheto ali, com um livrinho ali explicando, né, o detalhe da escola e principalmente quanto custa a escola. Então essa escola, se o Zion e a Yara estudarem nessa escola aí, né, a gente vai pagar 65 euros pelo primeiro filho e 45 euros pelo segundo filho. Mas a escola não é pública? Sim, a escola é pública. Eu vou pagar isso por ano, né? É o valor que eu vou pagar pela escola do meu filho, aquela escola que a gente teve ali agora, né? Com sala de aulas altamente tecnológicas, né? Com alta tecnologia sendo empregada no ensino. Eu vou pagar 65 euros para um e 45 euros para o segundo filho, né? E se meus filhos quiserem ficar ali o dia todo, porque ali também tem atividades extras, né, na parte da tarde, como esporte, ginástica, música, né? Pelo que a gente viu, não é uma atividade que não são atividades diárias, né? Deve ter uma frequência, a gente não entendeu direito, deve ter uma frequência, né? Naquela escola deve ter uma frequência semanal ou mensal espalhada ao longo do ano, né? Mas ainda assim, se meu filho quiser ainda frequentar essas extras classes, ele pode frequentar também. E outra coisa que a Debbie me falou aqui também é que, bom, que se a gente não tiver os 65 euros, né, as pessoas que não têm condições de pagar, né, se você não tiver condições de pagar 65 euros por algum motivo, por exemplo, se é a pessoa que recebe pensão, doente por algum motivo, está invalidado, sei lá, e você recebe o mínimo, né? Que se não me engano é 800 euros, né, que uma pessoa vai receber do governo, né, uma bolsa do governo, né? Se você vive com o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, né, não trabalha e tal, ainda assim você pode escrever uma carta lá, declarar, né, que você não tem condições de pagar e o governo vai pagar para você. Vai analisar, obviamente, o seu caso, né, vai analisar a sua renda, vai analisar tudo, e se você não tiver realmente condições de pagar, seu filho não vai deixar de estudar por isso, né? O governo ele vai pagar essa despesa. Sometimes the school excludes the kid from
trip to the museum or something, or trip to the... Why? Because he didn't Don't take a they didn't pay. 65 euro. Ah, ok. But at least you're going to a good school. Ok. E a Deb tá falando aqui que, mas que, por exemplo, o que pode acontecer, né? Quando isso geralmente, né, é triste, né? Mas geralmente na sala de aula, por exemplo, quando tem uma viagem, por exemplo, né, uma excursão para algum outro lugar, aí o que pode acontecer é que se a escola não tiver recurso, né, sobrando, né, essa pessoa, esses alunos que não pagam efetivamente nada, né, essas pessoas elas podem em algum momento ser excluídas, né, elas são as primeiras pessoas a ser excluídas, né, se vão fazer uma excursão, porque aqui, é normal, por exemplo, a Deb quando criança ela foi em excursão na Espanha, é normal ir para museu, é normal ir acampar, né, coisa nesse sentido, e aí você pode, uma criança que não paga, ela em algumas atividades nesse sentido ela pode acabar sendo excluída, né? E para finalizar, estou entrando aqui agora, estou chegando aqui agora no mercado, mas para finalizar, e aí a Deb também falou aqui, deu um adendo aqui, mas que também é normal quando a criança não tem dinheiro, né, que talvez até a turma, os pais, se os pais souberem, os pais também vão ajudar para que aquela criança ali vá. Se a escola não tem fundos para poder mandar o aluno, né, que não contribuiu por alguma forma para uma excursão, simplesmente não vai. É simplesmente assim, a escola não gasta o que não tem para poder viabilizar esse tipo de coisa. E o que a Deb falou também é que não necessariamente não é o governo que vai analisar a sua documentação para saber se você tem renda ou não para pagar, né? A própria escola faz isso, né? E libera ali a entrada do aluno e libera a matrícula, né? E faz a matrícula do aluno ou não, diante dessas condições. Bom, lá em casa eu vou mostrar o detalhe, né, dos custos da escola.